Você já imaginou ouvir do próprio marido milionário que você não passa de um erro na vida dele? Foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Humilhada, ela decide recomeçar do zero. Mas o destino dá uma reviravolta quando ele a reencontra, transformada, confiante e, para piorar, ao lado de outro milionário disposto a conquistá-la. E é aí que o jogo muda. Orgulho, arrependimento e um ciúme avassalador colocam todos frente a frente numa disputa intensa pelo coração dela. Será que um homem que destruiu seus sentimentos é capaz de reconquistar o amor que deixou escapar? Fique comigo até o final e descubra como essa história vai te prender do começo ao fim. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio de parede marcava 8 da noite quando Helena percebeu que mais uma vez jantaria sozinha. O perfume das velas sobre a mesa de carvalho contrastava com o silêncio que dominava o salão da mansão Vasconcelos. A mesa estava posta com porcelanas importadas, talheres de prata e taças de cristal que refletiam a luz suave do lustre. Tudo impecável, exceto o que realmente importava, a ausência de calor humano. Arthur entrou minutos depois, com o paletó jogado sobre o ombro e a atenção grudada no tablet. A cada passo, exalava a aura de poder que o cercava nos negócios, mas que, no casamento, se transformava em frieza. Helena o observou em silêncio, o coração comprimido pela indiferença dele. Não era a primeira vez, mas algo dentro dela dizia que não suportaria mais viver daquela forma. Boa noite, Arthur. Sua voz saiu calma, mas carregada de expectativa. Ele apenas assentiu, sem erguer os olhos do aparelho. Sentou-se na ponta da mesa e começou a revisar documentos como se ela fosse invisível. Helena apertou o garfo entre os dedos, sentindo um nó na garganta. Lembrava-se do início, quando havia flores inesperadas, promessas de uma vida juntos e até beijos apaixonados em corredores cheios de convidados. Mas esse homem diante dela não era o mesmo. Decidida, ela deixou o talher sobre o prato intacto. Arthur, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos devagar, como se tivesse sido interrompido em algo de maior valor. Diga logo. Tenho uma reunião cedo amanhã. Helena respirou fundo. Não é sobre reunião, nem sobre negócios. É sobre nós. Eu não aguento mais viver em silêncio. Você não fala comigo, não me olha. Parece que divido a casa com um estranho. Arthur recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Helena, não complique as coisas. Você sabia como minha vida era antes de se casar comigo. Sempre deixei claro que não teria tempo para dramas. As palavras feriram mais do que um tapa. Ela, no entanto, manteve-se firme. Eu não quero drama, Arthur. Quero apenas ser tratada como sua esposa, não como uma peça decorativa que enfeita a mansão. O silêncio pairou por alguns segundos. Então ele deixou escapar quase como um desabafo contido. Helena, seja honesta. Você nunca deveria ter entrado na minha vida. Ela arregalou os olhos. O que está dizendo? Ele sustentou o olhar frio e calculista. Estou dizendo que você foi um erro. Um engano que não posso mais corrigir. A frase caiu sobre Helena como um raio. Sentiu as pernas tremerem, mas não permitiu que ele a visse desmoronar completamente. Com dignidade levantou-se empurrando a cadeira. Se sou um erro, então vou facilitar sua vida e sair dela. Arthur abriu a boca, mas nada disse. Apenas a viu atravessar o salão e desaparecer pelo corredor. O som dos saltos ecoou como uma sentença. Horas depois, Helena arrumava as malas no quarto. Cada peça de roupa dobrada era um lembrete das noites em que esperou por um gesto de carinho que nunca veio. Quando fechou o zíper da mala, uma lágrima rolou, mas não era apenas dor, havia também determinação. Na manhã seguinte, enquanto a cidade ainda despertava, ela partiu. O motorista a deixou em frente a um prédio modesto, mas acolhedor. Helena respirou fundo. Não sabia o que o futuro reservava, mas uma certeza tinha. Não seria mais invisível. Na mansão, Arthur acordou e percebeu o quarto vazio. A governanta informou que Helena havia saído levando as malas. Ele apenas acenou, fingindo indiferença.
Mas ao entrar no escritório e ver sobre a mesa uma taça ainda intacta da noite anterior, sentiu uma pontada estranha no peito. Algo que não estava pronto para admitir. Talvez tivesse cometido o maior erro de sua vida. O apartamento para onde Helena se mudou não tinha o luxo da mansão Vasconcelos, mas possuía algo que ela não experimentava há muito tempo. Silêncio sem peso. As paredes ainda cheiravam a tinta fresca, as janelas rangiam ao abrir e o piso de madeira tinha marcas de outros inquilinos, mas para ela, aquele lugar era símbolo de liberdade. Com as caixas empilhadas na sala, Helena percebeu que teria de recomeçar do zero, sem empregados, sem motoristas, sem conforto excessivo. Apenas ela, suas lembranças e a coragem de seguir em frente. As primeiras manhãs foram difíceis. Helena acordava cedo, preparava um café simples e passava horas diante do computador antigo enviando currículos. O contraste entre a vida de esposa de um milionário e a de uma mulher comum era brutal. Ainda assim, havia algo reconfortante em saber que cada passo agora dependia apenas dela. Quando se olhava no espelho, via olheiras profundas e os olhos ainda marcados pelo choro, mas também notava um brilho diferente. Determinação. À noite, deitada na cama estreita, lembrava-se inevitavelmente da mansão. O som dos talheres batendo, o silêncio das refeições, a frase que nunca sairia da memória. Você foi um erro. Essas palavras a perseguiam, como se estivessem gravadas na pele. Mas, em vez de destruí-la, começaram a servir de combustível. Helena decidiu que provaria para si mesma, e para Arthur, que não era e nunca tinha sido um erro. Foi então que surgiu a oportunidade. Após semanas de entrevistas frustradas, uma ligação mudou tudo. A Luxury Moments, renomada empresa de eventos de alto padrão, queria conhecê-la. Helena quase não acreditou. Lembrou-se de todas as festas que organizara por trás das cortinas da mansão, quando era ela quem pensava nos detalhes que Arthur julgava irrelevantes. Talvez, finalmente, esse talento encontrasse valor. No dia da entrevista, Helena escolheu um vestido social azul marinho, discreto, mas elegante. Prendeu os cabelos em um coque baixo e passou um batom suave. Ao se olhar no espelho, não viu mais a esposa apagada de um milionário arrogante. Viu uma mulher pronta para recomeçar. O escritório da Luxury Moments era movimentado, cheio de funcionários com pranchetas e telefones tocando. Helena apresentou seu portfólio improvisado, repleto de fotos de eventos que ajudara a planejar. Cecília, a diretora da empresa, folheou as páginas com atenção. Você tem olho para detalhes, disse sorrindo. E isso é o que mais precisamos aqui. Bem-vinda à equipe. Helena mal conseguiu segurar a emoção. Saiu da sala com os olhos marejados, mas o sorriso estampado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que seu esforço era reconhecido. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho. Revisava contratos, acompanhava fornecedores, fiscalizava decorações. Sua dedicação logo chamou a atenção. Colegas comentavam sobre sua habilidade em prever imprevistos antes que acontecessem. E Cecília não demorou a confiar em tarefas mais importantes. Cada elogio era um tijolo na reconstrução de sua autoestima. Enquanto Helena florescia, Arthur afundava em uma rotina de inquietação. Ele dizia a si mesmo que estava melhor sem ela, que agora podia focar exclusivamente nos negócios. Mas as noites desmentiam suas palavras. O travesseiro vazio ao lado, os corredores silenciosos da mansão, e até mesmo a ausência de uma voz suave perguntando se ele já tinha jantado, pesavam mais do que admitia. Certo dia, em seu escritório de vidro, Arthur folheava uma revista de negócios quando uma foto chamou sua atenção. Era uma matéria sobre os bastidores de eventos de luxo. No canto da imagem, quase despercebida, estava Helena, coordenando uma equipe com postura firme e olhar confiante. Arthur parou por longos segundos, incapaz de desviar os olhos. Algo dentro dele se revirou. Aquela mulher não era a mesma que ele deixara partir. Havia força, luz e dignidade em sua postura. Arthur fechou a revista, mas a imagem permanecia viva em sua mente. Pela primeira vez, sentiu uma dúvida incômoda se infiltrando em seu orgulho. E se tivesse se enganado? Helena, por sua vez,
voltava para casa após um dia exaustivo, mas gratificante. Carregava relatórios, amostras de tecido e planilhas. No caminho, parou diante de uma vitrine e se viu refletida, com o cabelo preso e o corpo cansado, mas ereto. Sorriu para si mesma. Não precisava mais de mansões ou sobrenomes poderosos para se sentir viva. Bastava sua própria força. No fundo, porém, havia uma cicatriz que ainda latejava. Ela podia reconstruir a carreira, erguer a autoestima, mas o coração, esse ainda guardava feridas que talvez nunca cicatrizassem por completo. O destino, no entanto, parecia ter outros planos. Um reencontro inesperado estava à espreita, pronto para reabrir antigas dores e acender sentimentos que Helena acreditava ter enterrado. O sol dourava a fachada imponente do resort à beira-mar, refletindo nas águas tranquilas da piscina infinita, que parecia se fundir com o oceano. Helena chegou cedo, prancheta em mãos, fones discretos no ouvido e passos firmes. Aquela noite representava mais do que um simples evento. Era a prova de que seu esforço na Luxury Moments a colocara em posição de destaque. O salão principal estava em ebulição. Equipes ajustavam a iluminação, garçons treinavam a postura impecável e músicos afinavam instrumentos. Ela percorreu o ambiente com o olhar atento, corrigindo detalhes. Uma taça desalinhada, um arranjo floral levemente torto, o tom das luzes que não realçava os tecidos das mesas. Sua calma diante da correria inspirava confiança nos colegas. Helena não percebia, mas o brilho nos olhos ao organizar cada detalhe já chamava a atenção. Era uma mulher transformada. Nada lembrava a esposa silenciosa de Arthur Vasconcelos. O destino, contudo, parecia preparado para colocá-la à prova. Arthur havia chegado ao resort naquela mesma tarde, convidado como um dos investidores principais do evento. Vestia um terno impecável e exalava a aura de poder que sempre o acompanhava. No entanto, quando entrou no salão para uma inspeção de rotina, seu olhar congelou. À frente dele, entre arranjos florais e instruções dadas com firmeza, estava Helena. Por um instante, Arthur esqueceu como respirar. Não era a mulher abatida que ele havia visto partir da mansão. Era alguém radiante, confiante, dona de si. O coração dele, acostumado a pulsar apenas diante de contratos e cifras, acelerou sem controle. Helena, por sua vez, percebeu o burburinho causado pela chegada do investidor. Quando virou-se, deparou-se com os olhos, verdes que conhecia tão bem. O choque foi imediato. Seu coração vacilou, mas rapidamente recuperou a compostura. Endireitou os ombros, ergueu o queixo e, com profissionalismo, se aproximou. Senhor Vasconcelos, disse, a voz firme, quase impessoal. Seja bem-vindo. Arthur demorou alguns segundos para responder. Helena, murmurou, como se ainda testasse a realidade diante de si. Recuperando-se, forçou um sorriso frio. Então é aqui que você trabalha agora? Exato. Ela manteve o olhar fixo. Sou responsável pela coordenação deste evento. Se precisar de algo, fale com a equipe. Antes que a tensão se prolongasse, uma voz firme e calorosa interrompeu. Helena! Victor Montenegro surgiu, elegante em um terno cinza claro. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Ele segurou a mão dela com naturalidade, deixando um beijo rápido no dorso. Você está maravilhosa esta noite. Tenho certeza de que este será o melhor evento do ano. Arthur sentiu o estômago revirar. Victor Montenegro, seu rival de longa data nos negócios, ali diante de Helena, trocando sorrisos e elogios com a mulher que ele estupidamente deixara escapar. Helena sorriu de volta, agradecendo pelo gesto, e um riso suave escapou quando Victor comentou algo em tom baixo. Aquele riso ecoou no peito de Arthur como um soco. Não lembrava a última vez que havia feito Helena rir assim. Durante o coquetel, Helena se manteve ocupada, mas Arthur não tirava os olhos dela. A cada gesto cúmplice entre ela e Victor, uma chama incômoda crescia dentro dele. Tentava se convencer de que era apenas orgulho ferido, mas no fundo sabia que não era. Era ciúme. Um ciúme que queimava mais forte a cada olhar trocado entre os dois. Em certo momento,
Helena precisou reposicionar um arranjo pesado próximo ao palco. Victor se adiantou imediatamente. Deixe comigo, não quero que se esforce, disse, ajudando-a com naturalidade. Ela sorriu em agradecimento, e novamente aquele brilho surgiu em seus olhos. Arthur, do outro lado do salão, apertou o copo de uísque até quase trincar o cristal. Mais tarde, quando os convidados começaram a se dispersar, Arthur finalmente criou coragem de se aproximar. Helena recolhia alguns papéis quando ouviu a voz dele. Você mudou. Ela ergueu os olhos fria. Não, Arthur. Eu apenas voltei a ser quem eu sempre fui. Você é que nunca conseguiu enxergar. As palavras atingiram-no em cheio. Arthur tentou responder, mas ela já havia se afastado indo em direção a Victor, que a esperava perto da saída. Arthur permaneceu ali, sozinho, com um gosto amargo de derrota. Naquele instante, entendeu que pela primeira vez não tinha o controle. O que queimava em seu peito não era apenas ciúme, era a dolorosa consciência de que talvez Helena estivesse de fato melhor sem ele. E essa possibilidade era insuportável. Arthur Vasconcelos sempre tivera a fama de homem imbatível. Nas mesas de negociação, ninguém ousava confrontá-lo. Nos corredores do poder, sua palavra era lei. Mas naquela manhã ensolarada no resort, ele acordou com uma sensação que não reconhecia. Insegurança. A imagem de Helena rindo ao lado de Victor Montenegro havia se fixado em sua mente como uma ferida aberta. O milionário orgulhoso que nunca admitia perder, agora se via diante de um jogo que não dominava, o jogo do coração. Determinou-se a virar a situação a seu favor. Apareceu no saguão do resort com uma camisa branca impecável, calça de linho clara e o ar de quem estava ali apenas para relaxar. Tentava parecer descontraído, mas cada passo era calculado. Helena estava próxima à recepção, conferindo a lista de convidados com 2 funcionários. Arthur se aproximou, deixando a sombra dele projetar-se sobre a prancheta dela. Bom dia, Helena. A voz saiu mais suave do que pretendia. Podemos conversar? Ela ergueu o rosto surpresa, mas logo recuperou a postura. Senhor Vasconcelos, se for sobre o evento, fale com a equipe. Estou ocupada. Arthur franziu o senho. Não é sobre o evento, é sobre nós. Antes que ela pudesse responder, Victor apareceu pelo corredor carregando uma pasta de couro. Helena, estava procurando você. Temos uma reunião com o pessoal de iluminação em 10 minutos. Ele olhou para Arthur, o sorriso educado, mas carregado de provocação. Que coincidência vê-lo aqui tão cedo, Arthur. Arthur forçou um aceno breve, mas a mandíbula estava tensa. Helena aproveitou a oportunidade para se afastar ao lado de Victor, deixando Arthur sozinho, sentindo-se derrotado. Nos 2 dias seguintes, ele não desistiu. Tentou abordagens discretas, enviou flores ao quarto dela, convidou-a para almoçar em um restaurante exclusivo do resort, apareceu em locais onde sabia que ela estaria. Em todas as tentativas, recebeu respostas frias. Helena não. Gritava, não humilhava. Apenas erguia um muro invisível de indiferença. Cada sorriso que ela destinava a Victor era um tijolo a mais nessa muralha. Para Helena, manter distância não era apenas orgulho. Era autopreservação. Ela ainda sentia o coração estremecer ao ver Arthur, mas lembrava das noites solitárias, das palavras cruéis e da frieza que a fizeram fugir daquela mansão. Victor, por outro lado, representava algo completamente diferente. Atenção, cuidado, leveza. Ele a fazia rir, elogiava suas ideias e sempre tinha tempo para ouvi-la. Helena sabia que precisava se proteger e, ao mesmo tempo, começava a se perguntar se poderia abrir espaço para um novo amor. Na noite do segundo jantar de gala, Arthur perdeu o controle. O salão estava lotado, os convidados brindavam e Victor conversava animadamente com Helena próximo ao bar. Eles estavam próximos demais, inclinados como se compartilhassem segredos. Arthur atravessou o salão sem pensar, o olhar fixo nos dois. Helena, precisamos conversar. A voz dele cortou o ar como uma ordem. Ela ergueu a sobrancelha, mantendo a calma. Estou ocupada, Arthur. Victor recostou-se no balcão, observando a cena com interesse.
Se for importante, Helena, posso esperar. O tom dele era provocativo, mas respeitoso. Arthur apertou os punhos, respirando fundo. Por favor, só alguns minutos. Ela suspirou, cansada daquela insistência. Está bem, 5 minutos. Levaram a conversa para um canto mais reservado. Arthur a encarou, tentando encontrar as palavras certas. Não gostei de ver você com o Victor. Helena soltou uma risada breve, amarga. E desde quando a sua opinião importa? Você já deixou claro que eu não era nada além de um erro na sua vida. Ele estremeceu com a lembrança da própria crueldade. Eu estava errado, disse quase num sussurro. Ela estreitou os olhos, incrédula. Errado? Arthur, eu implorei por atenção. Passei noites esperando você, e tudo o que recebi foram silêncios e desprezo. Agora você aparece aqui achando que basta uma palavra para apagar tudo? Arthur sentiu o peso da verdade. Não havia justificativa. Não quero apagar nada, Helena. Só quero uma chance de mostrar que posso ser diferente. Ela respirou fundo, balançando a cabeça. As pessoas não mudam do dia para a noite. Se realmente está arrependido, terá que provar com atitudes, não com discursos. Até lá, não me peça para acreditar. Arthur tentou segurar a mão dela, mas Helena se afastou. Voltou para o salão, onde Victor a esperava, e deixou Arthur sozinho, engolindo o gosto amargo da impotência. Naquele instante, ele entendeu que o jogo havia mudado. Não se tratava mais de contratos, poder ou dinheiro. Pela primeira vez, Arthur estava lutando por algo que não sabia se poderia reconquistar. O coração de Helena. O terceiro dia no resort prometia ser mais tranquilo. O evento principal já havia passado, e a equipe de Helena estava cuidando apenas dos últimos ajustes de logística. Ainda assim, ela permanecia atenta, circulando pelos corredores com a prancheta em mãos. A cada olhar trocado com Arthur, sentia a tensão aumentar. Ele parecia surgir em todos os lugares, sempre com a desculpa de verificar algo, mas o brilho de urgência em seus olhos denunciava que não se tratava de negócios. Victor, por outro lado, se mostrava cada vez mais próximo, mas sem ultrapassar os limites. Observava Helena com atenção genuína, admirava seu profissionalismo e fazia questão de mostrar que estava ali para apoiá-la, não para controlá-la. Foi durante um intervalo entre reuniões que ele se aproximou, com aquele sorriso caloroso que sempre desarmava Helena. Você deve estar exausta, comentou, oferecendo-lhe uma garrafa de água. Trabalhou como 10 pessoas nesses últimos dias. Ela sorriu, agradecendo. Faz parte do trabalho, e no fim vale a pena. Victor ficou em silêncio por alguns segundos, como se reunisse coragem. Então disse, gostaria de compensar por todo o esforço que você teve. O que acha de jantar comigo esta noite? Nada de reuniões, nada de pranchetas. Só nós dois em um restaurante à beira-mar que conheço bem. Helena hesitou. A ideia de um jantar particular a surpreendia. Parte dela temia estar misturando sentimentos, mas outra parte queria provar a si mesma que tinha o direito de seguir em frente. Após alguns segundos, respirou fundo e respondeu. Está bem, eu aceito. À noite, preparou-se com cuidado. Escolheu um vestido preto elegante, mas discreto, que realçava suas formas sem exagero. Prendeu os cabelos em um coque baixo e passou um batom suave. Ao se olhar no espelho, percebeu que aquela não era a Helena que um dia chorara sozinha em uma mansão. Era uma mulher reconstruída, pronta para experimentar novos caminhos. O restaurante ficava à beira da praia, iluminado por tochas que refletiam nas ondas suaves. Victor a aguardava na entrada, impecável, e estendeu o braço em um gesto cavalheiresco. Está deslumbrante, disse com sinceridade. Espero que esta noite seja especial para você. O jantar transcorreu em clima leve. Victor contava histórias de viagens, momentos divertidos e até fracassos nos negócios, sem receio de mostrar vulnerabilidade. Helena riu de forma espontânea, sentindo-se vista e ouvida. Pela primeira vez em muito tempo, não havia sombra de cobrança, apenas atenção genuína. Enquanto isso, Arthur travava uma batalha silenciosa no quarto do resort.
Desde que soubera do convite, não conseguiu se concentrar em nada. Caminhava de um lado para o outro, o celular em mãos, cogitando ligar para Helena, mas o orgulho o impedia. No fundo, a ideia dela estar ao lado de Victor, rindo e relaxando, era insuportável. A frieza que usava como armadura se desmanchava diante da cena que imaginava. Incapaz de resistir, Arthur pegou o carro esportivo e dirigiu até o restaurante. Estacionou a poucos metros e, da entrada, avistou Helena e Victor à mesa, iluminados pela luz suave das tochas. Ela ria de algo que Victor acabara de dizer, os olhos brilhando. Arthur sentiu uma fúria misturada à dor, como se estivesse assistindo à própria derrota. Helena, dentro do restaurante, teve um arrepio. Quando olhou para trás, seus olhos encontraram os de Arthur parado na entrada. O choque foi imediato. "Arthur", disse em voz baixa, atônita. "O que está fazendo aqui?" Ele caminhou até a mesa, ignorando os olhares curiosos ao redor. "Não posso permitir isso." Victor se levantou, mantendo a calma, mas com firmeza. "Não pode permitir o quê? Que Helena seja feliz? Que seja tratada com o respeito que nunca encontrou ao seu lado?" O silêncio se instalou. Helena também se levantou, a voz firme apesar do coração disparado. "Chega, Arthur. Você não tem o direito de aparecer aqui e ditar como devo viver. Eu não sou uma propriedade sua." Arthur a encarou, a voz embargada pela primeira vez. "Eu errei, Helena, mas não consigo aceitar te ver com ele." Ela balançou a cabeça, segurando as lágrimas. "Então aprenda, porque eu vou seguir em frente, com ou sem você." Arthur ficou paralisado, sem resposta. Victor puxou a cadeira para Helena e ela se sentou novamente, tentando retomar o jantar. Arthur, derrotado, deixou o local. E pela primeira vez em sua vida, teve a amarga sensação de estar perdendo aquilo que realmente importava. Arthur Vasconcelos sempre acreditou que o mundo girava ao redor de sua vontade. Estava acostumado a conquistar contratos bilionários, intimidar concorrentes e ditar regras em qualquer ambiente. Mas, naquela noite, ao sair do restaurante e caminhar pela praia, deserta, sentiu-se pequeno como nunca antes. As ondas batiam suaves contra a areia, mas dentro dele o barulho era ensurdecedor. A imagem de Helena rindo ao lado de Victor queimava em sua mente. Aquilo não era apenas ciúme. Era a prova de que, se nada fizesse, a perderia para sempre. No quarto do resort tentou beber para afogar o incômodo. Serviu-se de uma dose generosa de uísque, mas o gosto amargo só intensificou a dor. Andava de um lado para o outro, repetindo em silêncio as mesmas palavras que um dia dissera com crueldade. "Você foi um erro na minha vida." Agora, cada vez que a lembrava, sentia como se estivesse engolindo veneno. Como pôde reduzir uma mulher como Helena a isso? Deitou-se na cama, mas o sono não veio. No escuro, memórias começaram a invadir sua mente sem pedir permissão. Lembrou-se do dia em que a conheceu, em um baile de caridade. Helena usava um vestido simples, mas seus olhos brilhavam com uma luz que nenhuma joia podia imitar. Lembrou-se de como ela ria das conversas triviais, de como parecia genuinamente interessada nele, não em sua fortuna. "Quando foi que eu a perdi?" pensava, e a resposta vinha como um punhal. No instante em que escolheu ignorá-la noite após noite, em que trocou jantares por reuniões e carinho por silêncio. Nos dias que seguiram, Arthur tentou retomar a rotina de sempre, mas algo nele havia mudado. Nas reuniões com executivos, sua mente vagava. Quando alguém lhe apresentava relatórios, ele fingia prestar atenção, mas só via flashes da última vez em que Helena o encarou com desprezo. Pela primeira vez, a eficiência que sempre o caracterizara dava lugar à distração. Enquanto isso, Helena seguia em ascensão. As revistas de negócios começaram a citar seu nome, destacando sua competência nos bastidores dos maiores eventos do país. Fotografias mostravam-na sorridente, cercada por equipes que a respeitavam. Arthur, ao folhear uma dessas matérias em seu escritório, sentiu uma mistura de orgulho e dor. Orgulho, porque sabia que ela sempre fora capaz daquilo. Dor, porque ele nunca dissera isso a ela quando teve a chance. Numa noite solitária, em sua cobertura envidraçada, Arthur caminhou até a sacada.
A cidade brilhava aos seus pés, mas parecia vazia. O copo de uísque em sua mão já estava pela metade quando deixou escapar um murmúrio. O erro fui eu. As palavras ecoaram no ar, como se finalmente admitisse algo que sempre negara. Arthur, o homem de ferro, estava aprendendo o gosto amargo do arrependimento. Certa noite, foi convidado para uma recepção de negócios em um hotel luxuoso. Não queria comparecer, mas sua presença era obrigatória. Quando entrou no salão, o mundo pareceu parar. Helena estava ali. Usava um vestido vermelho que atraía todos os olhares. Caminhava ao lado de Victor, que segurava sua mão com naturalidade. O coração de Arthur disparou. Sentiu um peso no peito tão forte que mal conseguiu disfarçar. Enquanto conversava com investidores, não tirava os olhos dela. Cada gesto, cada sorriso, era um lembrete do que perdera. Quando Helena cruzou o olhar com o dele, não desviou. Sustentou-o com firmeza, como quem dizia sem palavras: "Você não me controla mais." Arthur engoliu em seco, incapaz de responder. Naquela noite, ao voltar para casa, não resistiu. Jogou o paletó sobre o sofá, afrouxou a gravata e se deixou cair na poltrona da sala. Pela primeira vez em anos, lágrimas ameaçaram escapar. Ele, que sempre se orgulhara de não demonstrar fraqueza, agora estava diante de uma verdade inegável. Helena não era um erro. Era o maior acerto que ele desperdiçara. Com as mãos no rosto, Arthur fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Se ainda houvesse uma chance, ele não a deixaria escapar. Mas dessa vez não seriam palavras vazias ou promessas de ocasião. Ele teria que mostrar com atitudes que era capaz de mudar. O problema era que Victor Montenegro já ocupava um espaço enorme na vida de Helena. E enquanto Arthur lutava contra seus próprios fantasmas, Victor avançava com firmeza. O tempo estava contra ele, e Arthur sabia, se não agisse logo, o peso do arrependimento se transformaria em condenação eterna. A chuva caía fina naquela tarde, transformando as ruas em espelhos prateados. No apartamento, Helena observava as gotas deslizarem pela vidraça enquanto abraçava uma xícara de chá quente. O trabalho na Luxury Moments prosperava. Sua carreira estava em plena ascensão, mas o coração permanecia em turbulência. Victor Montenegro tornara-se uma presença constante. Estava ao seu lado em reuniões, acompanhava-a em cafés rápidos entre compromissos e sempre encontrava um jeito de arrancar um sorriso dela. Ao lado dele, Helena sentia estabilidade, respeito, segurança. Tudo aquilo que havia implorado em vão durante seu casamento com Arthur. Mas o passado não se apagava com facilidade. Toda vez que Arthur surgia em algum evento, o olhar dele a desarmava. Não era mais o olhar frio e arrogante que a ignorava na mansão. Agora havia ali dor, arrependimento e uma súplica silenciosa. Helena se perguntava: poderia confiar em um homem que já a havia reduzido a nada, ou estaria condenada a repetir o ciclo de feridas? Nessa mesma tarde, Victor a convidou para um almoço em seu escritório. Ele mesmo havia preparado a refeição. Pratos simples, mas feitos com cuidado. Helena sorriu ao se sentar diante da mesa arrumada. "Você realmente cozinhou tudo isso?" perguntou surpresa. "Claro." Victor riu. Quis mostrar que não é preciso luxo para que alguém se sinta especial. As palavras dele aqueceram o coração dela. Durante a refeição, Victor se inclinou levemente para a frente, olhando-a com sinceridade. "Helena, eu sei do seu passado com Arthur. Sei que ele te machucou. Mas eu não sou ele. Comigo, você nunca será invisível." Respirou fundo antes de continuar. "Quero construir algo real, sem jogos, sem feridas. Você merece ser amada todos os dias." Helena engoliu em seco. A franqueza dele a tocava profundamente. E por alguns minutos, ela se permitiu imaginar um futuro leve, ao lado de alguém que não a deixaria em segundo plano. Mas naquela mesma noite, Arthur apareceu em sua porta. Não avisou, não planejou, apenas foi levado pelo desespero. Quando Helena abriu, encontrou um homem diferente. O terno estava amarrotado, o semblante cansado, e os olhos verdes carregavam uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto.
Precisamos conversar, disse ele, quase suplicando. Helena cruzou os braços, erguendo uma barreira. Não há mais nada para conversar, Arthur. Você já deixou claro o que eu era para você. Eu sei. Ele passou as mãos pelo cabelo nervoso. E me arrependo de cada palavra. Helena, eu nunca deveria ter dito aquilo. Você não foi um erro. O erro fui eu. Ela sentiu o coração vacilar, mas manteve o tom firme. Você acha que basta se arrepender? Arthur, quantas vezes eu esperei por você naquela mansão? Quantas noites me vesti, preparei a mesa e fiquei sentada sozinha, e você nunca veio. Agora aparece aqui falando de amor? Arthur respirou fundo, tentando se aproximar. Eu não sabia amar você do jeito certo, mas estou disposto a aprender. Não quero mais perder tempo fingindo que não sinto. Quando te vejo com Victor, percebo que estou prestes a perder a única coisa que realmente importa. As palavras atingiram Helena como uma onda, misturando raiva, dor e um desejo que teimava em sobreviver. Parte dela queria acreditar, outra parte gritava para não cair na mesma armadilha. Você pode dizer o que quiser, Arthur, mas eu não acredito em palavras. Se realmente mudou, prove. Até lá não me peça para escolher entre você e Victor. Ele estendeu a mão, mas ela recuou. O silêncio se instalou, denso. Então, Helena fechou a porta lentamente, deixando-o do lado de fora. Encostada contra a madeira, sentiu as lágrimas escorrerem. Não chorava apenas pela dor do passado, mas pela confusão do presente. Victor era o caminho da segurança, da calma, do carinho. Arthur era o fogo que a queimava, o amor que a destruíra e, ainda assim, o único que fazia seu coração bater descompassado. Entre esses dois caminhos, Helena sabia que teria de decidir. Mas qualquer escolha custaria caro. Ou abriria mão da estabilidade, ou correria o risco de entregar novamente o coração a quem já o havia partido. E do lado de fora, Arthur caminhava pela rua molhada, encharcado pela chuva fina, sentindo que o tempo corria contra ele. Pela primeira vez, não bastava lutar por um negócio ou por poder. Agora, estava lutando contra si mesmo, contra o peso dos próprios erros. O salão de festas do hotel estava tomado pelo brilho dos lustres e pelo burburinho da elite reunida. Era a noite mais aguardada do calendário empresarial, e Helena era a responsável por cada detalhe daquela perfeição. Caminhava entre mesas cobertas por toalhas de seda e arranjos imensos de flores, cumprimentando convidados e dando instruções à equipe. Parecia confiante, impecável, mas por dentro o coração batia em descompasso. Sabia que tanto Victor quanto Arthur estariam presentes, e a simples ideia de encontrá-los no mesmo espaço a deixava em alerta. Arthur chegou primeiro. O smoking preto sob medida moldava sua figura, mas o olhar não era mais o mesmo de sempre. Não havia arrogância naquela noite, apenas uma tensão mal contida. Desde que Helena fechara a porta na sua cara, ele carregava a sensação de estar prestes a perder o que mais importava. Tentava manter a compostura diante dos empresários, mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa. E então ela surgiu deslumbrante em um vestido azul escuro que realçava o brilho dos olhos. Helena parecia intocável, mas quando cruzou o olhar com Arthur, sentiu um choque elétrico percorrer-lhe o corpo. Não desviou, não escondeu, apenas sustentou o contato como quem exigia. Mostre que realmente mudou. Foi nesse clima de expectativa que Victor Montenegro tomou o microfone no palco. Seu carisma natural silenciou a plateia em segundos. Senhoras e senhores, esta noite é de celebração para todos nós, mas para mim também é uma noite pessoalmente especial. Helena, que estava próxima à lateral do palco, sentiu o coração disparar. Algo na voz de Victor a fez prender a respiração. Há alguns meses conheci uma mulher extraordinária, uma mulher que transformou minha forma de ver a vida. Ele desceu um degrau, caminhando em direção a Helena. Essa mulher é Helena. O salão se agitou em murmúrios. Arthur, de pé entre os convidados, sentiu o sangue ferver. Victor parou diante dela, tirou do bolso uma caixinha de veludo e a abriu, revelando um anel de diamantes que cintilava sob a luz dos refletores. Helena,
Você aceita se casar comigo? O tempo pareceu parar. Helena levou a mão ao peito sem acreditar no que via. O salão inteiro observava, expectante. Arthur, incapaz de permanecer calado, moveu-se. O som da cadeira arrastando ecoou pelo espaço, chamando a atenção de todos. Ele caminhou até o centro do salão. A respiração pesada, o olhar fixo em Helena. Não. Sua voz ecoou firme, cortando o silêncio. Não posso deixar isso acontecer. Victor ergueu o queixo, mantendo a compostura, mas seus olhos faiscavam. Não pode deixar o quê, Arthur? Que Helena escolha sozinha. Arthur não desviou. Estava vulnerável, mas determinado. Posso ter sido cego, arrogante, cruel. Posso ter dito coisas imperdoáveis. Virou-se para o público como se todos precisassem ouvir. Mas a verdade é que Helena nunca foi um erro. O erro fui eu. Helena sentiu as pernas tremerem. Eu a tratei como se fosse invisível, a desprezei quando ela só queria amor. Passei noites fingindo que não precisava dela. Mas quando a vi sorrindo para outro homem, percebi que estava prestes a perder o que realmente me importava. A voz dele vacilou, mas não parou. Eu te amo, Helena. Te amo de um jeito que não sei mais esconder. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Os aplausos que Victor esperava para sua proposta não vieram. Todos observavam Arthur, o homem que sempre parecera inabalável, agora exposto, despido de orgulho. Victor fechou a caixinha com calma e guardou-a no bolso. Aproximou-se de Helena e disse em voz baixa, mas firme: A escolha é sua, mas lembre-se, eu nunca vou te fazer passar pelo que ele te fez passar. Helena fechou os olhos por um instante. Imagens de seu passado se misturaram. As noites solitárias na mansão, as lágrimas, as palavras cruéis. Mas também estavam lá os primeiros beijos, os olhares intensos, o fogo que Arthur sempre despertou nela. E agora, a vulnerabilidade dele diante de todos. Ela respirou fundo e abriu os olhos, encarando Victor com sinceridade. Victor, você é um homem incrível, mas meu coração nunca deixou de bater por ele. Victor assentiu, compreendendo. Havia dor em seu olhar, mas também respeito. Então não vou insistir. E afastou-se, dando espaço para que Helena e Arthur ficassem frente a frente. Arthur ainda parecia incrédulo. Você realmente... Helena sorriu em meio às lágrimas. Você me feriu como ninguém, mas também foi o único que me fez sentir viva. Se realmente mudou, Arthur, terá que provar todos os dias. Ele estendeu a mão e ela a segurou. O salão explodiu em aplausos, mas, para os dois, o mundo se resumiu àquele toque. Arthur a puxou para perto e murmurou ao ouvido dela: Nunca mais vou deixar você acreditar que é um erro. Helena fechou os olhos, permitindo-se finalmente acreditar que o homem diante dela estava pronto para amar de verdade. Meses haviam se passado desde a noite em que Arthur Vasconcelos, diante de todos, despira-se de orgulho e confessara que Helena nunca fora um erro. Desde então, a vida deles ganhara um novo ritmo, feito não de luxo ou contratos, mas de pequenos gestos que no passado ele nunca teria valorizado. O apartamento de Helena, antes modesto e silencioso, agora era repleto de vida. Na cozinha, Arthur aprendia a preparar o café da manhã, ainda atrapalhado com a cafeteira, mas rindo de si mesmo quando queimava o pão. Helena, sentada à mesa, observava divertida. Não era o homem poderoso no topo de prédios envidraçados que a fazia feliz, mas o homem que tentava, de coração aberto, participar das coisas simples. Os dias eram diferentes também. Arthur, que antes vivia em reuniões intermináveis, agora escolhia estar presente. Cancelava compromissos para acompanhá-la em caminhadas pela orla, aparecia de surpresa em eventos que ela organizava, não para roubar o brilho, mas para estar nos bastidores, segurando-lhe a mão quando o estresse parecia maior que a força. Era uma nova versão de si mesmo, construída dia após dia. Certa tarde, Helena entrou em casa e encontrou o apartamento transformado. Sobre a mesa havia um vaso de flores simples, nada extravagante, e ao lado um bilhete escrito à mão. Obrigado por não ter desistido de mim. Prometo nunca mais desistir de nós. Ela segurou o papel com lágrimas nos olhos.
lembrando-se da frieza de outros tempos e percebendo o quanto ele realmente havia mudado. No parque, caminhando lado a lado, Helena comentou em tom suave: "Sabe qual a maior diferença?" Arthur a olhou curioso. "Qual?" "Antes, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas me sentia sozinha. Agora, não precisamos de mansões ou festas, porque eu finalmente tenho você de verdade." Ele parou, segurou-a pela cintura e respondeu com sinceridade: "E eu, Helena, descobri que todo o poder do mundo não vale nada sem você." Naquele instante, ela percebeu que o passado não fora apagado. As feridas existiam, mas haviam se transformado em lições. O que tinham agora não era perfeição, mas era real. Um amor reconstruído sobre respeito, atenção e presença. Enquanto caminhavam de mãos dadas, o vento suave soprando entre as árvores, Helena teve a certeza de que aquele era o verdadeiro recomeço. Não o recomeço de uma mulher que precisou fugir de um casamento gelado, mas o de dois corações que escolheram, apesar de todos os erros, viver lado a lado. E dessa vez, ela sabia, não seria como antes. No fim, o amor verdadeiro não se mede pelo luxo que o cerca, mas pela capacidade de dois corações em se reconhecerem mesmo depois de todos os erros. Helena descobriu que não era um erro, nunca havia sido. Era a força, a luz e a razão pela qual Arthur finalmente aprendeu a amar. E ele, por sua vez, entendeu que arrependimento só tem valor quando se transforma em mudança, quando deixa de ser palavra e se torna gesto. Assim, lado a lado, construíram uma história diferente, marcada não pela arrogância, mas pela entrega. O que um dia parecia perdido renasceu em um amor mais maduro, mais firme e real, porque, quando dois corações escolhem recomeçar, não há passado capaz de impedir, nem orgulho capaz de destruir. Há apenas o presente, e nele, a promessa silenciosa de que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.